Já está aqui Tássio Cruz, João Magalhães e Eliezer Rodrigues para o quadro Política do Dia. Olha aí o time todo reunido, todo mundo sobreviveu à convenção do final de semana, está todo mundo bem aqui. E, aliás, a equipe de política do Dia News disse já no dia seguinte àquela reunião o que foi confirmado nesse final de semana. Não teve nenhuma alteração. Se houver alguma alteração é daqui para frente, mas o que foi apresentado é o que nós dissemos aqui que seria apresentado. Boa tarde, João Magalhães, boa tarde, Tássio Cruz, boa tarde, Eliezer Rodrigues. Vou começar com o Tássio, que esteve lá na convenção do Progressistas, Tássio. Uma convenção com prefeitos, muitos prefeitos, vereadores, lideranças, população, que lançou Silvio, candidato a governador, Iracema, candidato a vice, e Joel Rodrigues, candidato a senador. Queria aproveitar para você fazer um resumo aí. Nós vamos mostrar algumas entrevistas, mas antes, um resumo do que você viu no evento político. Boa tarde, Douglas. Boa tarde aos amigos que nos acompanham nessa segunda-feira. Realmente, Douglas, um evento muito prestigiado, muito grande, né? Tivemos aí, segundo o senador Ciro, 150 prefeitos, eu calculei um pouco menos, mas milhares de pessoas reunidas em um clube aqui da Zona Leste de Teresina. Eu diria que foi o start do processo de eleição aqui no estado do Piauí, o primeiro grande evento a se realizar, o evento que confirmou o que nós já havíamos trazido, de que Silvio será o pré-candidato a governador da oposição. Discursos muito inflamados, boa parte da oposição presente nesse evento, e ratificou a estratégia do senador Ciro Nogueira, do ex-prefeito de Teresina Silvio Mendes, com Iracema Portela negando qualquer possibilidade de estar contrariada e de não concordar com a decisão. Então, acho que foi o evento que marca o início do processo eleitoral de fato aqui no estado do Piauí. O ponto negativo, uma aglomeração muito grande, infelizmente, mas eu acho que há de se destacar esse elemento principal. Começou o processo eleitoral de fato no estado do Piauí. Antes de a gente acompanhar as entrevistas, o Tássio falou aí da questão da quantidade de pessoas, inclusive eu acompanhei uma fala do agora candidato a governador pelo progressista Silvio Mendes, dizendo que ele, como médico, conversou com amigos médicos e houve uma força-tarefa, eles conseguiram mais de 400 testes, quase todo mundo foi testado antes de entrar, máscara, enfim, ele fez questão de frisar, porque essa vai ser sempre um questionamento, tá, de parte a parte, né? Sem dúvida. Como é que você controla ali num evento especificamente, numa área aberta, a quantidade de pessoas? É difícil controlar. Controlaram filas muito grandes, né, para entrar, para se ter um controle, temperatura, aquele processo todo. Mas lá dentro que a gente acompanhou foi uma festa, podemos dizer assim, com churrasco, com bebida alcoólica servida aos prefeitos. E aí, quando se coloca comida e bebida, não se tem mais o uso da máscara, né? Mas houve sim, como você disse, esse cuidado. Mas o que eu acho importante destacar de todo esse evento, a união dos prefeitos. Se imaginava-se que prefeitos estariam em dúvida quanto à estratégia dos progressistas, não foi o que nós vimos lá. Muitos prefeitos, eu conversei com vários prefeitos de diversas cidades do Piauí que estiveram no evento. Então, acho que a união dos prefeitos também foi um ponto marcante dessa atividade, desse lançamento da pré-candidatura de Silvio Mendes. Você ouviu quem, Tássio? Eu ouvi, vamos começar pelo senador Ciro Nogueira, que fala sobre esse anúncio, o que representa para o estado do Piauí e o que ele busca a partir dessa pré-candidatura para tentar derrotar, para tentar vencer essa máquina do governo do estado. E aí, na sequência, a produção já colou as outras entrevistas. O Tássio conversou também com Silvio Mendes e com o Joel Rodrigues, o Silvio candidato a governador e o Joel candidato a senador. Vamos acompanhar. Se nós temos um candidato ao Senado Federal que está no 4º mandato de governador, que já foi senador, que já teve todos os espaços e os problemas continuam lá onde as pessoas moram, merece ainda ser presenteado com mais um mandato? É essa a reflexão. Eu estou contente lá onde eu moro com a saúde, com a segurança pública, com as oportunidades de emprego.
Se as pessoas não estiverem contentes, ela tem alguém aqui com experiência de 30 anos de vida pública. E lá atrás, em agosto, quando o Ciro me chamou para Iracema para conversar, e conversamos tudo, ou quase tudo, e tudo que nós conversamos e planejamos aconteceu até hoje. E vai para frente. Todo o meu tempo, toda a minha energia, todo o meu conhecimento, tudo que eu puder fazer será para cuidar dos piauienses. Pode ter certeza disso. A escolha certa, que respeitou o desejo da população, do candidato que está à frente às pesquisas, que tem a vontade de mudar esse estado, que tem história limpa. O Piauí tem que ter um governador sério, honesto, que tem história de vida. Eu tenho certeza que esse sentimento não é só meu, não é só do Silvio, da Iracema, do Joel, do nosso deputado, é do povo do Piauí. E eu estou muito feliz porque nós fizemos a escolha certa. Lá na hora nós discutimos o Piauí, fazer o que é certo e comparar. Vamos comparar o que nós queremos no Senado, o nosso candidato a governador, a história de vida e a seriedade com o candidato do lado de lá, a história da vice com o vice do lado de lá, esses que nós temos que comparar, quem tem mais desejo de mudança, de transformar o Piauí. Bom, Tássio, todo mundo aí feliz, você viu aí o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, falou também a candidata a vice-governadora, a deputada federal Iracema Portela, e agora eu queria ouvir do João Magalhães a avaliação, né? O João também manteve contatos no final de semana, assim como o Elias também a gente vai ouvir daqui a pouco. João, sua avaliação do que o Progressistas apresentou no final de semana, de um lado, essa questão festiva, os discursos políticos, mas também as críticas que foram feitas à base governista, né? Olha, Douglas, a gente pode dizer que, de fato, 2022, em outubro de 2022, a gente vai ter eleição para o governo do Estado, uma eleição acirrada, competitiva, porque, pela primeira vez, nos últimos anos, a oposição agora aparece com uma estrutura política suficiente para, de fato, ter uma candidatura competitiva na rua. Obviamente que a presença de cerca de 130, 140 prefeitos, isso já demonstra a força, porque a gente sabe que para concorrer ao governo do Piauí, precisa estar presente nos 224 municípios e agora com essa aliança, com essa liderança do ministro Ciro Nogueira, a oposição de fato demonstra que conseguiu alcançar, vai ter diretório, vai ter comitês, né, vai ter, enfim, a presença de fato em todos os municípios do Piauí, na capital, porque Silvio Mendes é ex-prefeito de Teresina, também nas outras principais cidades do estado. Então, de fato, eu diria que a principal mensagem dessa convenção é de que a oposição, de fato, se preparou politicamente para disputar o governo do estado, o que vai fazer com que a gente tenha uma eleição competitiva. E isso é fruto muito daquele planejamento a longo prazo que Ciro Nogueira coordenou, porque lá em 2014, você lembra, ele dizia que não tinha que o Progressistas tinha projeto para disputar o governo do Piauí em 2022. Então, em 2018, apoiou a reeleição de Wellington Dias, mas começou aí a buscar, a investir na eleição de prefeitos, investir politicamente na eleição de prefeitos, e o resultado a gente vê exatamente nessa convenção. Eu lembro exatamente o que você falou, eu não estava recordando, mas o João falou agora, ele disse, em 2022 o Progressista tem candidato. Isso há 8 anos atrás, então é um planejamento a longo prazo, o resultado a gente viu no sábado, a oposição está preparada para disputar o governo do estado, as críticas, elas vão ser necessárias, muito se comenta do nível político do debate eleitoral, a gente sabe que tanto Silvio Mendes quanto Rafael Fonteles e o Washington Bonfim possuem um nível intelectual elevado, mas campanha é campanha. No calor do momento, possivelmente vai haver ataques, porque é comum na campanha eleitoral a gente estar falando dos destinos administrativos e políticos do Piauí, e aí entra a questão cultural. Eu acredito que vai ser uma eleição que vai ser disputada e, naturalmente, também, em algum momento, os ânimos vão ficar mais intensos. Eu acredito que também essa parte das críticas ela é essencial para, de certa forma, dinamizar o embate político. Então, a principal mensagem que eu digo é essa: a oposição demonstrou força e vai ter uma chapa competitiva. E os ataques, enfim, isso eu diria que natural do processo político. Elias, seu primeiro tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Porque agora a base governista já viu como foi a convenção, o lançamento do
progressistas e vai tentar preparar um maior ainda, né? Com certeza, é importante tentar impressionar nesse processo, mostrar uma força própria, uma capacidade de se descentralizar. Então, a partir do momento que a oposição oficializa seus pré-candidatos neste encontro, põe fim a muitas especulações, né? Nós conversamos aqui de alguma probabilidade que havia de uma formatação diferente, mas enfim, a tendência maior foi confirmada. Agora, isso facilita o trabalho de se levar os nomes às mais diversas regiões do estado. Nós sabemos que, por exemplo, o Dr. Silvio tem uma identidade muito grande com a cidade de Teresina e um colegiado consolidado aqui na capital, assim como a deputada Iracema é bem reconhecida e tem a sua influência pelo interior do estado. A partir do momento que a chapa é formalizada, aí também com o prefeito de Floriano, liderança da região sul do estado, isso dá uma força maior e deixa a mensagem do grupo de oposição mais objetiva, né? Chegar para a população e dizer, os nomes são esses. É claro que esses nomes também vão ser mais perseguidos no sentido político, porque estão aí com a vida exposta. Menos mal que são políticos experientes, acostumados a enfrentar o debate, cada um já teve a sua experiência eleitoral e agora encaram esse projeto maior a nível de estado. A situação, o grupo governista também deve se posicionar em algum momento, né? Demonstrar a sua força própria, ser claro. Inclusive, aliás, sobre as críticas que foram, algumas que foram feitas durante a convenção, alguns já tiveram respostas, né? Com certeza, exatamente. Então, assim, a tendência é que a situação agora também seja mais clara com a população, coloque os pré-candidatos. Nós sabemos que formalmente as convenções vão acontecer, os registros de candidatura, mas ninguém pode pensar numa eleição estadual às vésperas da campanha. É preciso ser claro nesse momento, o Piauí é muito grande, já estão percorrendo o estado, mas é preciso massificar, reforçar essa mensagem, tanto situação como oposição. E a partir desse momento, nós vamos ver uma pré-campanha mais acelerada, mais intensa, com citações diretas. Até as intrigas agora começam a ganhar nomes. Ninguém se preocupa mais em ofuscar, em ser sutil nas palavras. Já se fala diretamente, já se ataca, já se contra-ataca. Enfim, a campanha começa a tomar um corpo mais direto e a população, recebendo essas mensagens, tem mais propriedade para julgar, para avaliar, para se dar por convencida ou não. Enfim, para aquecer o debate político e assim cada um se posicionar da sua maneira. Pois é, e o Eliezer falou sobre os ataques. Os ataques têm nome, têm nomes, os contra-ataques também têm nomes. Ataques e contra-ataques também são colocados dentro agora de um enredo, de uma história. Então a população agora começa a ver essas situações que antes eram situações ali que ficavam nas entrelinhas, agora abertamente mesmo. Mas eu vou voltar aqui ainda falando sobre a convenção com o João Magalhães, que destacou alguns pontos aqui da convenção que ocorreu no final de semana. Quais são os pontos, João? Olha, Douglas, o evento foi grande, né? Foi praticamente amanhã, sábado todo, foi até o início da tarde. Então, de fato, tem muito assunto para a gente comentar de bastidores. Eu vou começar por um primeiro, que é a confirmação de uma tese que a gente já discutia aqui. Esconderam o nome do presidente Jair Bolsonaro na convenção do Partido Progressistas. Em mais de 2 horas de evento, o nome do presidente Jair Bolsonaro não foi citado nenhuma vez, o que confirma aquela tese que Silvio Mendes já dizia, de que não quer nacionalizar a disputa pelo governo do Piauí, ele não vai fazer campanha para presidente da República, e uma prova está exatamente pelo fato de ele não querer contextualizar a eleição para governador do Piauí com os líderes políticos nacionais. E aí a gente já entra na questão da estratégia política pura, porque se de um lado o grupo da oposição tenta não se vincular o nome de Silvio Mendes ao do presidente Jair Bolsonaro, quem está na base aliada do governador Wellington Dias faz o trabalho exatamente o contrário, né? Logo depois
depois do evento, os aliados do governador Wellington Dias começaram a dizer que foi o lançamento do grupo de Bolsonaro no Piauí. Então é uma primeira guerra, disputa de narrativas que a gente vai ter, onde progressistas, Dr. Silvio Mendes não quer de forma alguma se vincular à campanha presidencial de Jair Bolsonaro e, claro, faz isso porque tem pesquisas que mensuram a impopularidade de Jair Bolsonaro no Piauí e sabe que isso tem potencial para prejudicar uma campanha de Silvio Mendes ao governo do Estado e, por outro lado, o Partido dos Trabalhadores tenta se aproveitar exatamente dessa narrativa para tentar colar em Silvio Mendes a imagem de aliado, de pertencente ao grupo do presidente Jair Bolsonaro. Esse é só o primeiro destaque dos bastidores que a gente viu. Esconderam o nome do presidente Jair Bolsonaro. O grupo do Progressistas, do ministro Ciro Nogueira, Dr. Silvio Mendes, não fez nenhuma alusão ao nome do presidente Jair Bolsonaro no evento. Tem também uma parlamentar que a gente cita vez por outra aqui, no quadro Política do Dia, que se essa federação envolvendo PT, PSB, enfim, for formada, a situação dela é uma situação complicada, porque ela é oposição ao governo do Estado e o PV faz parte da federação, que é a deputada Tereza Brito. A pergunta é, João, você viu a deputada Tereza Brito por lá? Ela esteve lá pela convenção? A deputada Tereza Brito deu a senha, né, do que vai ocorrer caso a federação Partido dos Trabalhadores e PV ocorra, se efetive, porque ela esteve presente lá no evento da oposição, subiu no palanque, né, no palco, conversou, deu um abraço no efusivo, Silvio Mendes. Bem então, forte. de fato, foi algo que chamou a atenção e que já deixa muito claro a sua mensagem. Se a federação PT e PV for efetivada, certamente não vão poder contar com o apoio da deputada Tereza Brito, porque a mensagem que ela deixou foi bastante clara. Os sinais foram muito claros, foram visíveis para todo mundo que estava lá presente. Tereza Brito acompanha o grupo político liderado aí, comandado pelo ministro Ciro Nogueira, que vai lançar Dr. Silvio Mendes ao governo do Estado. Portanto, à medida que o tempo vai passando, né, algumas coisas vão ficando mais claras e essa, pelo visto, automaticamente já está bastante decidida. Tereza Brito, lá no evento das oposições, comemorando ali, se sentindo em casa no meio do grupo de oposição, o que faz com que, obviamente, se pense que em saindo a federação PT e PV, ela não estará nesse grupo político, ela vai permanecer na oposição, aliada agora oficialmente a Ciro Nogueira e próxima também de Dr. Silvio Mendes, com quem ela sempre teve uma parceria política. Agora, não só ela não vai participar da federação, como ela também vai ter que sair do PV. Com certeza, vai né? ter que Porque o procurar PL outro não pode ficar no partido. PV, A federação é de cima para baixo, Diretório Exato. Nacional, Estadual e Diretórios Municipais. Se ela não vai se aliar, não vai participar desse programa, não vai compartilhar do pensamento da federação, vai ter que procurar um outro caminho e aí nesse mês de março vai ser essencial porque é o prazo da janela partidária. Quem quiser mudar de partido, quem quiser se filiar a um partido, vai ter que fazer até o finalzinho de março. Eliezer, falando em federação, exatamente essa federação aí, que nós falamos de PT, PSB, PCdoB, PV, tem rede também, uma outra federação foi anunciada, PSDB e MDB. No que diz respeito a esta federação, tem também vereador sinalizando que vai sair, Eliezer? Exatamente, existe essa polêmica e efeitos aqui no estado do Piauí. Existe já uma discussão jurídica em que se pesa a liberdade do parlamentar. Quem tem janela, tudo bem, vai escolher em breve o partido que quiser ou a federação que se identificar. Mas, por exemplo, no caso dos vereadores, será que serão obrigados a permanecer em uma federação, mesmo a contragosto, por uma conjuntura nacional? Sobre esse assunto, nós conversamos com o vereador Edson Melo, que confessou a possibilidade, que avalia essa alternativa de sair do PSDB para o PL de Jair Bolsonaro. Vamos ouvi-lo. Eu acho que é uma situação muito esquisita, estranha, inócua até, porque são grandes partidos, mas são partidos bastante heterogêneos e, digo mais, são partidos que não têm unidade. O PMDB, hoje MDB, ele tem já uma forte tendência para apoiar o candidato do PT. O PSDB já é dividido, já existe muito tendência a apoiar o Bolsonaro. Então, eu acho que essa formalidade é inócua e acho difícil existir. O vereador, não existe janela.
Nós temos fidelidade partidária ainda vigente, mas nós temos que analisar sobre a luz do que vai acontecer. Existe possibilidade de muitos se afastarem do PSDB e de outros partidos. Está havendo uma acomodação partidária hoje em todos os estados brasileiros. E aí a gente não pode fazer esse tipo de colocação. Apenas o PSDB hoje no Piauí está quase que sem rumo, porque não existe uma empatia, não existe um bom relacionamento com o presidente, não o presidente do partido, com o candidato a presidente, o governador Dória. O que existe hoje é uma tendência do prefeito de Teresina, doutor Pessoa, certo? Comandar o PL. Até porque o doutor Pessoa já tem se manifestado favorável à candidatura do presidente Bolsonaro. E nós não podemos negar, nós temos uma simpatia pelo atual presidente Bolsonaro, até porque no segundo turno das eleições passadas já votamos com ele. E fica essa situação, porque na realidade nós não fazemos parte da base do prefeito doutor Pessoa. O PL não é um partido do doutor Pessoa, o PL é um partido do presidente Bolsonaro, que é o 22, do qual ele vai se filiar e vai comandar o partido a nível nacional. Elias Rodrigues, eu queria só que você me ajudasse o telespectador a entender o seguinte. Bom, o PL é a partir do presidente Bolsonaro. Ok, o presidente Bolsonaro será candidato à reeleição pelo PL. Mas o PL no Piauí será comandado pelo grupo político doutor Pessoa. Correto. O vereador Edson Mello disse que vai ingressar no PL pelo presidente Bolsonaro. Mas aqui no Piauí vai ser comandado por outra pessoa, que ele diz que faz oposição. Como é que se explica essa confusão, aliás? Bom, o vereador Edson Mello vai ter que se reposicionar no espectro ideológico e político aqui em Teresina. Tudo indica que ele é um pretenso aliado de doutor Pessoa. Vai ter que mudar uma mudança radical, viu? Suas convicções, exatamente, uma mudança muito radical para se adaptar à situação. Se o PSDB está sendo esvaziado e ele não vê rumo no partido e quer militar na ala bolsonarista, então, nesse ponto de convergência, vai ter que conviver com o doutor Pessoa. A tendência é essa. Mesmo que não ocupe cargos ou indique cargos na prefeitura, mesmo que não expresse publicamente a sua simpatia pelo prefeito, mas, em nome da bandeira bolsonarista, vão ter que se unir e estar no mesmo palanque. Resumindo, Douglas, ele vai deixar a social-democracia tucana para virar um liberal, ou seja, vai de um ponto ao outro no estalo de dedos. Tássio Cruz, você falou sobre a convenção, sobre Silvio Mendes com o vice-prefeito de Parnaíba. Isso mesmo, Douglas. A gente conversou com o Beto Teles, vice-prefeito de Parnaíba, principalmente sobre o estado de saúde do prefeito Monsanta. No final da sexta-feira, a gente foi informado de que o prefeito novamente contraiu o Covid. Só um parênteses aqui, está lembrando que ele tinha contraído Covid-19, veio para Teresina com H3N2, aquela gripe muito forte, superou e agora é a segunda vez da Covid-19. Isso, demonstra preocupação, né, pelo estado fragilizado. E o vice-prefeito de Parnaíba analisou a situação do atual prefeito Monsanto, o estado de saúde e o futuro da segunda maior cidade do Piauí. É um projeto onde a gente sente que a população quer mudar. É um projeto novo, onde eu não tenho nenhuma dúvida de que na região norte, que é a região que eu faço parte, a consistência é muito grande. O nome do Silvio Mendes é um nome muito bom, tanto quanto da deputada Iracema. A gente vai ver hoje aqui o que vai ser decidido, mas eu não tenho dúvida que é um projeto novo e é um projeto que tem que haver renovação, tem que haver um pensamento novo para que a gente possa mudar a história desse estado. O estado a gente sente que está parado, está estagnado e tem que ter pessoas com ideais novos, boa vontade para trabalhar e eu não tenho dúvida de que será um projeto vencedor. Doutor Beto, o senhor é muito ligado politicamente e no âmbito pessoal também com esse prefeito Zé Hamilton. Isso. Qual a sua impressão? Ele apoia a candidatura de Silvio Mendes ou Iracema no litoral? Olha, antes de eu vir para Teresina, eu tive uma conversa com esse prefeito Zé Hamilton e perguntei para ele o posicionamento dele. E ele me respondeu o seguinte: diga para o Silvio Mendes que eu sou um grande amigo dele. Perguntei se ele estaria disposto
se necessário fosse, nós tocarmos a campanha do Silvio Mendes em Parnaíba. E ele me garantiu que sim. Então eu acredito que as maiores forças na cidade de Parnaíba estarão juntas para que a gente possa fazer aí a eleição de Silvio Mendes e ter uma vitória lá, com certeza. Tá, é o seguinte, mas vamos lá. Olha, aí também, assim como o Eliezer trouxe essa teia aí envolvendo o vereador de Mello, aí também tem outra teia envolvendo Parnaíba. Porque, veja, Beto Teles era vereador de Parnaíba. É o mais votado, vereador. É o mais votado de Parnaíba. Beto Teles, para você que está nos acompanhando, ele é genro, ou seja, ele é casado com uma das filhas do ex-prefeito de Parnaíba, Zé Hamilton, que é inimigo histórico de Monsanto, inimigo político histórico de Monsanto. Aí o senador Ciro Nogueira, né, antes de assumir o ministério, conseguiu uma engenharia política e levar Beto Teles para ser vice de Monsanto. Então hoje Monsanto é prefeito reeleito e o vice é Beto Teles. Bom, nós temos agora uma eleição, Tássio, para governador. Mas daqui a 2 anos nós temos uma eleição para prefeito, onde o atual prefeito não será mais candidato. E a tendência é que Beto Teles, por ser do progressista, não é isso? Isso. Seja o candidato. Será que Monsanto vai apoiar? Será que Monsanto e Zé Hamilton, por Beto Teles, vão estar juntos? Ou algo que possa acontecer nessa eleição tem interferência em 2024? Tem uma coisa que é definitiva, Douglas. Nem Monsanto pode ser candidato, nem a filha. Porque a legislação proíbe pelo vínculo parental. Isso. Então, naturalmente, o candidato da família seria Zé Filho, que hoje se aproxima muito da base governista de Wellington Dias. E, por isso, essa engenharia de colocar inimigos, rivais do mesmo campo político, do espectro político. Então é interessante a gente ver essa análise e eu colocaria para concluir a importância do progressista se posicionar bem nos maiores colégios eleitorais do Estado. Nós falamos de Parnaíba, falamos de Piripiri, falamos de Picos, falamos de Floriano e Teresina. Ou seja, além de ser uma candidatura que é forte em cidades pequenas, se posiciona bem também nos maiores colégios eleitorais, o que pode ser definitivo na eleição, assim como em Parnaíba. Zé Hamilton, como você disse, 4 mandatos como prefeito de Parnaíba, ou seja, tem uma influência muito forte no litoral e, curiosamente, é suplente ao Senado de Marcelo Castro. Olha a engenharia que se desenha em torno disso aí. A Jéssica avisou aqui que o tempo está estourado, então tem 1 minuto para o João e para o Eliezer. João, Parnaíba, especificamente, 2022 está mais do que ligado a 2024. Com certeza, e é impressionante como está todo mundo junto, misturado, mas todo mundo não vai ficar junto para 2024. Então, tanta indefinição, porque a gente não sabe para onde de fato, né, Monsanto vai, enfim, a sua filha, o grupo político de Beto Teles já é definido, ele é do Progressistas, mas o seu sogro Zé Hamilton também não veio a público ainda se decidir. Então, de fato, hoje está todo mundo misturado, mas há uma certeza que esse mesmo grupo vai se separar. Uma parte certamente ficará na situação lá em Parnaíba e outro na oposição. Isso repercute nos apoios de outubro, onde um grupo certamente acompanha Silvio Mendes e outro vai ter que procurar o grupo do governador Wellington Dias, o que demonstra também que não é só 2022, 2024 vai ser muito acirrado em Parnaíba. Eliezer, aí quando você chega para um desses políticos e coloca essa situação aí de dificuldade de entender para onde esse político vai, como ele justifica essa aliança nos 2 extremos, ele diz assim, mas são coisas da política, você tem que entender e tal. Mas é difícil entender, né, Eliezer? Com certeza, nem sempre vai haver coerência. A população muitas vezes fica confusa nesses processos. Mas acredito que a conveniência do momento para a eleição mais próxima é que vai prevalecer no primeiro momento. A eleição municipal vai ser discutida depois do resultado das consequências da eleição estadual. O fato é essa observação que você estava colocando, Douglas. Nem sempre vai haver uma coerência. E aí o político vai ter que ter habilidade para justificar isso e não perder a confiança da população. Olha, um detalhe é o seguinte, eu encontrei com o deputado Nerinho, e você sabe que lá também é uma situação mais ou menos parecida, né? Nessa eleição, o prefeito Gil Paraibano vai apoiar Silvio Mendes e Nerinho, com seu grupo político, a irmã que é vice-prefeita, o grupo político inteiro apoia o Wellington Dias.
não é? E o que foi projetado é o seguinte, é que eles vão se comportar desta forma nesta eleição para que em 2024 eles estejam juntos de novo. Aí quando o deputado Derinho, perguntei, deputado, tudo certo, aquele acordo lá da eleição passada, o senhor e seu grupo apoiam, o Wellington Dias, Gil Paraibano e seu grupo apoiam Silvio Mendes, e aí se junta em 2024, eu disse, não, vamos primeiro ver como é que fica em 2022. Aí depois a gente fala em 2024. Então, João, é bem como o Eliezer falou, né? Quer dizer, tem muitas projeções para 2024 que podem não acontecer em função deste ano, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diz o ditado. É verdade. E são cidades importantes, né, João? Picos, Parnaíba, né? Com certeza. São cidades onde quem quer, de fato, disputar de forma competitiva o governo do Estado, se não vencer nessas cidades, mas tem que estar ali perto de quem ficar em primeiro lugar, precisa ter uma votação expressiva, porque como são cidades com um colégio eleitoral muito grande, perder com uma diferença grande pode pode colocar toda a estratégia a perder em todo o Estado. Eita, agora também você dizer que tem 100 prefeitos, ou dizer que tem 100 prefeitos, tem cidade também que é melhor estar com uma pulsão de ir com prefeito, né? Quem sabe, estando lá, Douglas, com essa liderança, a gente percebe isso muito bem. Quem sabe onde está o voto, muitas vezes, é o vereador. O vereador abre a porta para o prefeito visitar o morador. Então, eu acho que é relativo essa história de prefeito, mostra a força, claro, mas é relativo porque quem sabe, de fato, onde está o voto, na minha opinião, é o vereador. Bem rápido, 30 segundos para cada um. Deputado Temístocles, eu não vou nem colocar pergunta, eu só quero ouvir os três, porque os três estavam aqui no estúdio, inclusive, porque a equipe é forte, a equipe fica acompanhando aqui. João Magalhães, Temístocles Filho, o que é que você consegue pensar das várias declarações? Olha, que ele ainda não assimilou o que está ocorrendo com Jeová Alencar e certamente vai procurar respostas. Por enquanto, ele ainda não externou nada, mas deu para sentir que ele não assimilou ainda e certamente vai tentar atuar para trazer esse apoiador de peso para o seu grupo político. Ele, obviamente, também já deixou claro que não conta mais, não está mais no mesmo grupo político de Doutor Pessoa. Isso ficou bem claro, Douglas. Tássio Cruz. Rompimento. A entrevista deixa clara a insatisfação dele com aqueles que ele apoiou na eleição municipal e agora viram as costas. É um Temístocles que olha muito próximo para o governo do Estado, para a sua eleição, mas sem perder de vista aqueles que viram as costas para ele ao longo desses últimos momentos. Eliezer Rodrigues. Viu o mesmo perfil que já acompanhamos da história, da personalidade do deputado Temístocles, um homem muito articulador, observador, porém reservado, de poucas palavras, que se previne para não se comprometer no que diz. É um pré-candidato a vice no modelo comportado, né? Mais observador, mas certamente também calculista nas suas decisões. Assim deve seguir durante todo esse processo, deixando, né, o posicionamento público para o cabeça da chapa. Obrigado aos três. Eliezer, Tássio, João, a gente volta amanhã com a Política do Dia. Até lá.